No Saber Direito desta semana, você vai aprender um pouco mais sobre o direito do consumidor, qual o histórico e incidência da matéria, como funcionam as relações de consumo e ainda os princípios, direitos básicos do consumidor e a proteção. As aulas são com o professor Júlio César Hidalgo. Olá! Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula do Saber Direito sobre direito do consumidor. E nesta aula, eu, Júlio César Hidalgo, vou falar para você dos elementos da relação de consumo. Porque você que está acompanhando o nosso curso de Direito do Consumidor esta semana, você sabe que na nossa primeira aula nós falamos dos elementos históricos do direito do consumidor e paramos na criação do Código de Defesa do Consumidor. E nesta aula, então, nós vamos falar de quais são os elementos do direito do consumidor. Porque muito importante para você, que eventualmente é do ramo do direito, é um estudante, é um advogado, enfim, é saber reconhecer se aquela situação, vamos pensar numa situação hipotética, se aquela situação hipotética é uma situação de direito do consumidor, é uma situação protegida pelo direito do consumidor. Mas você vai dizer assim, mas Hidalgo, eu não sou da área do direito, sou apenas uma pessoa que gosta de aprender os seus direitos. Estou aqui no Saber Direito porque gosto de assistir a programação, gosto de assistir essas aulas para aprender. Ótimo, por quê? Porque, pessoal, o direito do consumidor, eu vou te falar sem medo de errar, é o direito mais presente na vida das pessoas. Não existe direito mais presente na vida de cada um de nós do que o direito do consumidor. Por quê? Se eu te perguntar qual foi o primeiro serviço que você usou hoje, pensa, qual foi o primeiro serviço que você usou hoje? Vai pensando. Talvez você esteja com muita vontade de dizer o ônibus, sei lá, o metrô. Mas não, você está errado, você está errada. O primeiro serviço que você hoje usou provavelmente ou foi o fornecimento residencial de energia elétrica, a luz, ou foi o fornecimento domiciliar de água, você abriu a torneira. Olha só, você vai dormir e acorda, quando você acorda já está usando o Código de Defesa do Consumidor. Aí você vai na padaria tomar um cafezinho, o Código de Defesa do Consumidor. Você pega o carro, paga um pedágio, Código de Defesa do Consumidor. Você pega um ônibus, Código de Defesa do Consumidor. Você pega o seu celular, acessa a internet, é Código de Defesa do Consumidor, que é ele que protege o contrato que você tem com a empresa de telefonia. Olha como o Código de Defesa do Consumidor é importante na sua vida, no seu dia a dia. Então você tem que saber identificar se aquela situação é uma situação de defesa do consumidor. Por exemplo, você pegou o ônibus. E aí teve algum problema lá no ônibus, você quer entrar na justiça. Mas será que é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor essa relação entre o usuário do transporte coletivo, urbano, ônibus e a empresa? E se é metrô? E se é um metrô, serviço de metrô, transporte coletivo, que está sendo prestado por uma empresa pública? Será que eu posso usar o Código de Defesa do Consumidor neste caso? E se for serviço? Por exemplo, se eu contratei o serviço com um particular, eu fui lá cortar o cabelo. O sujeito não tem salão de cabeleireiro, ela não tem um salão de cabeleireira, mas eu fui lá cortar o cabelo. Aí fez uma droga no meu cabelo. Foi lá fazer um babyliss, um mega hair de nozinho, um mega hair de cozinho, uma escova marroquina definitiva, progressiva, de chocolate indiano inteligente, um botox de cabelo, nossa senhora. E aí fez besteira no seu cabelo. Processa com base no Código de Defesa do Consumidor, aquele particular que corta o cabelo lá na garagem de casa, nem firma aberta tem, nem empresa tem. É isso que nós temos que aprender, porque isso é muito importante para o direito, isso é muito importante para a sua vida. Aliás, o Código de Defesa do Consumidor é muito importante para a nossa vida, porque, como eu te disse, não tenho dúvida que faz uma retrospectiva depois de os direitos que você vai usando no dia a dia, você vai ver que o direito do consumidor é, sem dúvida, o mais importante deles. Então, vamos falar dos elementos da relação de consumo. E eu já vou te adiantar, os elementos da relação de consumo são consumidor, fornecedor, produto ou serviço. Vamos começar com o consumidor? Vamos lá? Código de Defesa do Consumidor, artigo
2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. É isso que diz o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Então, consumidor é toda pessoa física ou jurídica, isso é importante, né? Física ou jurídica, que adquire ou utiliza o produto lá como destinatário final. Artigo 2º. Aí você pensa, fácil, fácil. Antes fosse tão fácil. Antes fosse tão fácil. Porque tem questões que eu vou colocar para você aqui, que nós vamos resolver no decorrer da nossa aula, que podem dificultar um pouquinho saber o que é consumidor. Porque, assim, de um modo geral, no senso comum das pessoas, eu acho que todo mundo mais ou menos tem uma ideia do que é um consumidor de produto ou serviço. Até porque é quase que uma palavra autoexplicativa, né? Consumidor é quem consome. É quem consome um produto ou serviço, Hidalgo. Tá, gente, mas vamos imaginar o seguinte, uma situação hipotética. A mocinha, uma moça romântica, o namorado dela está fazendo aniversário e ela quer comprar um presente especial para o namorado. Ela compra uma cuequinha do Superman. Tem um símbolo do Superman na frente da cuequinha. Pronto. E ela dá de presente para o namorado. Quando o namorado chega em casa, ele descobre que a cuequinha do Superman está rasgada. E aí? Ele, esquece a mocinha que deu o presente para o namorado. Ele é consumidor? Será que é? Porque ele não consumiu, ele não comprou, ele não adquiriu, ele não comprou, ele não adquiriu, ele ganhou de presente, mas está rasgado. Será que ele pode usar o Código de Defesa do Consumidor neste caso, já que não foi ele que adquiriu o produto ou serviço? Vou colocar uma outra situação hipotética, talvez não tão hipotética. Uma festa, o sujeito contrata o buffet da festa. Aí, você vai na festa. Vou complicar a sua vida, você penetra na festa. Tu não foi convidado, tu não foi convidada, entrou de bicão, penetra na festa. Foi atacando na comida. Comeu a barquinha de maionese. Sabe aquele barquinho com maionese que tem de vez em quando na festa? Tinha salmonela. Custou caro para você entrar nessa festa sem ser convidado, sem ser convidada. E aí vem a pergunta. Que não quer calar. Você nem foi convidada para a festa, mas estava lá na festa, tá bom. Não foi você que contratou o buffet. Será que você pode usar o Código de Defesa do Consumidor em seu favor? Porque você não contratou. Você era um mero penetra daquela festa. Então veja que não é tão fácil saber quem é consumidor. E se um avião cair na sua cabeça? Imagina que um avião cai em cima da sua casa, cai na sua cabeça, infelizmente não tem muito o que fazer. Cai, destrói a sua casa. Será que você pode processar a companhia de aviação com base no Código de Defesa do Consumidor? O que você diria hoje se alguém te perguntasse isso? Você diria sim ou você diria não? Essas são questões que nós vamos ter que resolver. Então vamos começar a esmiuçar a questão ou as questões doutrinárias sobre consumidor. Por que eu disse as questões doutrinárias sobre consumidor? Porque eu tenho basicamente duas correntes, que depois vão virar 3 correntes doutrinárias, né? São aquelas correntes que o de pensamento dos doutos do direito, você sabe, né? Quando a gente fala corrente doutrinária, é a corrente dos doutos do direito, os estudiosos. Então eu tenho 3 opiniões diferentes. Vamos começar com 2 e depois uma dessas vai para uma terceira situação. A primeira corrente é chamada de corrente maximalista, né, com X. Máximo, vem do máximo. O que diz essa corrente maximalista? Ela diz basicamente o seguinte, tá? Que é essas disposições, principalmente o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, né, tem que ser interpretado de maneira a abranger o máximo possível de situações. Então, que não importa a destinação econômica, quer dizer, não importa o que o consumidor vai fazer com o produto. O que importa para você ser considerado consumidor pela corrente maximalista, tá? É que a aplicação
da legislação é possível a todos. Então, segundo a corrente maximalista, comprou é consumidor. Não importa o que você vai fazer com isso, você vai dar de presente, se você, por exemplo, vai usar na sua casa, ou mais importante, se você vai usar na fabricação de um outro produto. Pela corrente maximalista, se, por exemplo, uma empresa compra pigmento para colocar no plástico, para fabricar um brinquedo, pela corrente maximalista, essa empresa é consumidora. Pela corrente maximalista, se uma empresa de revenda de produtos de limpeza compra lá o sabão em pó e vai revender, essa compra seria regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. É isso que diz a corrente maximalista. Mas ela não é a única corrente a definir quem é consumidor. Existe uma outra corrente que vai restringir isso, tá? É a chamada corrente finalista minimalista, minimalista ou teleológica. E o que diz essa corrente minimalista? Tá? Que aí somente o consumidor fático do produto pode ser considerado consumidor. Valeu, Hidalgo, mas quem que é o consumidor fático do produto ou serviço? É aquele que adquire o produto ou serviço para o seu uso ou para um uso de terceiro lá. Por exemplo, eu posso comprar um livro para que eu leia nas minhas horas de ócio, né? As horas que eu estiver desocupado. Ou eu posso comprar um livro infantil para que meu filho ou minha filha leia nas suas horas de ócio. Né? Eu posso comprar uma roupa para mim, eu posso comprar uma roupa para o meu filho, não importa. Eu retirei esse produto de circulação. Eu sou o consumidor final, porque ou alguém ali para quem eu vou entregar aquilo. Eu retirei aquele produto da cadeia. Então, eu sou um consumidor final daquele produto. Para essa corrente, para essa segunda corrente, esse é o consumidor. É ele que pode ser considerado como consumidor. Ficou claro, então, essas duas correntes? A maximalista, que diz que todo mundo que compra um produto ou contrato de serviço é consumidor, e a minimalista, que diz, opa, alto lá, não é bem assim não basta comprar. Você tem que ser o destinatário fático, você consome para consumo pessoal ou de um terceiro, tá? Como filho, por exemplo. E aí vem a história, né, que nós temos que contar agora para vocês. Vou contar uma história para vocês, uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tá, de 1999. Basicamente, uma empresa irlandesa realizou o contrato de venda de tecidos, eu estou lendo um acordo aqui, para fazer toalhas com uma empresa brasileira. Bom, não vamos citar a empresa, né? O contrato tinha cláusula determinando que, em caso de litígio, as empresas se submeteriam à arbitragem da companhia inglesa Liverpool Cotton Association. Então, para ficar entendido, uma empresa irlandesa vendeu algodão para uma empresa brasileira e elas concordaram nesse contrato que, se houvesse algum problema, essa terceira empresa, tá, que era uma empresa inglesa, a Liverpool Cotton Association, é que arbitraria a questão. Iria arbitrar a questão. Então, se tivesse um problema com esse contrato, não iria à justiça, iria para a arbitragem. Adivinha se não teve problema? Teve, tanto que tem um acórdão do Supremo Tribunal Federal. Havendo desentendimento das empresas, a arbitragem condenou a empresa brasileira ao pagamento de $1.893.318,09, correspondentes à diferença do preço da aquisição das mercadorias, mais juros, juros de mora, tudo conforme o pactuado no contrato. Bom, dito isso, tá, a empresa irlandesa ingressou no Supremo Tribunal a fim de realizar o procedimento de homologação do laudo arbitral. Então, o laudo arbitral foi feito por uma empresa inglesa, ela disse, quem está com razão é a empresa irlandesa. A empresa irlandesa, de posse desse laudo, disse, bom, eu vou ao Supremo, porque o Supremo Tribunal, né, do Brasil tem que reconhecer, o STF tem que reconhecer essa arbitragem como perfeita, para que depois eu possa executar essa dívida lá na Justiça brasileira. Tá? A empresa brasileira alegou que o laudo conflitava com a ordem jurídica brasileira, pois não foi observada a legislação de defesa do consumidor. Como é que é? A empresa brasileira está dizendo o quê? Isso aí, ela está dizendo o seguinte, eu sou uma empresa,
fiz um contrato com uma empresa inglesa, uma empresa brasileira, fiz um contrato com uma empresa irlandesa, aceitei no contrato me submeter a uma arbitragem de uma empresa inglesa, não cumpri esse contrato, agora a empresa inglesa de arbitragem está dizendo que a empresa irlandesa tem razão, ela está querendo homologar o laudo arbitral aqui no Supremo e eu estou dizendo assim, não, pera aí, não, calma, pega leve, Código de Defesa do Consumidor, nós temos que usar, porque eu, empresa, fabricante de toalhas, sou consumidora. E aí vem a questão, ela é consumidora, ela realmente é consumidora, pessoal? Vamos ver então o que foi decidido, porque ela disse assim, tá? Ela coloca-se na posição de consumidor, alegou a nulidade da cláusula de arbitragem imposta unilateralmente e proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como a não observância de destaque das cláusulas onerosas para o consumidor. Então, ela está dizendo assim, ó, sou consumidora. Decisão do Supremo pela inaplicação, não vai aplicar, inaplicação do Código de Defesa do Consumidor, dizendo não é contrato de adesão, aquele em que as cláusulas são modificáveis por acordo das partes. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, conforme dispõe o artigo 2º, aplica-se somente à pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Pera aí, olha o Supremo Tribunal Federal, o guardião da nossa Constituição, dizendo o seguinte, que só se aplica o Código de Defesa do Consumidor à pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Aplicando aí a teoria o quê? Minimalista. É essa que o nosso judiciário aplica. Me desculpem os teóricos da teoria maximalista, mas o Supremo aplica aqui a teoria minimalista, finalista, quem retira do mercado de consumo. É isso que o Supremo disse. Mas tem uma terceira. Lembra que eu falei que vai aparecer uma terceira? É a chamada finalista atenuada, finalista mitigada, que vem com uma outra ideia. Que outra ideia é essa? Ela diz o seguinte, que eu posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor para uma pessoa jurídica, em favor de uma pessoa jurídica, desde que comprovada a sua vulnerabilidade. Então, temos aí uma derivação da corrente finalista, que é essa corrente finalista atenuada, essa corrente finalista mitigada, quer dizer, eu posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor para uma pessoa jurídica, tá? Desde que ela seja vulnerável, desde que seja uma pequena empresa, uma pessoa jurídica. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático. Empresa de telefonia. Imagino que você, possivelmente você que está me assistindo, já teve problemas com o seu telefone. Em algum momento, você já precisou reclamar na empresa lá de telefonia para reclamar do mau uso do seu telefone. Imagina uma pequena empresa que faz um anúncio, tem promoção no jornal, tem promoção disso, promoção daquilo, e, de repente, no dia da promoção que os clientes vão ligar, não funciona a linha telefônica da empresa. Ela foi extremamente prejudicada nisso, gastou à toa, deixou de vender, tinha investido. Podemos usar o Código de Defesa do Consumidor? Vamos ver o que diz essa teoria. Vou dar um exemplo para você de teoria finalista mitigada ou atenuada. Tá? Vamos lá. É um julgamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, de 2008, mas válido até hoje. Compressor adquirido que em menos de 30 dias de uso apresentou defeitos, queima do estator, estouro do capacitor e derretimento da ventoinha. Olha só, hein? Queima do estator, estouro do capacitor e derretimento da ventoinha. Confesso que eu não tenho a mínima ideia do que é isso, para te dizer a verdade, mas sei que isso representa 78, ou representava na época, 78,4% do preço de compra. A garantia do produto foi negada pelos réus. O fornecedor diz, não, o produto não está na garantia, pelo argumento de má utilização do equipamento. Então, disse assim, não está, você comprou o compressor para usar lá na sua empresa, para fabricar não sei o quê, mas você usou mal, então eu não estou cobrindo isso, eu não vou poder cobrir isso. Diante dessa alegação, o que será que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vai nos dizer? Vai nos dizer que relação de consumo configurada, uma vez que o consumidor se utiliza do produto adquirido para a consecução do seu negócio, mas não como matéria-prima para a atividade final por ele desenvolvida. Então, não usa como matéria-prima, é direito do consumidor. A alegada desconformidade de utilização do produto com as demais regras de instalação do bem,
continua lá o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, só poderiam ser aferidas por intermédio da produção de prova técnica necessária, a fim de comprovar a existência de excludentes de responsabilidade, notadamente ato exclusivo do consumidor, ônus que competiam aos réus, na forma preconizada no artigo 373.2 do CPC. Então, está dizendo aqui, ó, você não pode jogar a responsabilidade para o consumidor. Ele, consumidor, embora seja uma empresa, é uma pequena empresa, vai ficar muito caro para ele produzir esse laudo. Então, ele é considerado por nós consumidor. E aí vem a primeira tacada. Desrespeito aos preceitos consumeristas, com tempo e energia despendidos pelo autor para a solução de questão aparentemente simples, compelindo a utilização da via judicial. Dano moral configurado, indenização arbitrada em R$5.000, em atenção às circunstâncias do caso e ao aspecto punitivo da condenação. Recurso provido. E aí, como foi mencionado o artigo 373 do CPC, lá diz o seguinte: o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Né? Então, neste caso, foi o que o Código de Defesa do Consumidor decide, e aí o Tribunal de Justiça aplica a uma pessoa jurídica que tinha comprado aí o seu produto, o equipamento, na verdade, para a sua produção. Agora, nesses casos, nós temos situações em que o consumidor foi lá e comprou, seja ele uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, ele foi lá e comprou. Mas tem casos em que o consumidor não compra. Tem casos em que o consumidor não contrata. Eu mencionei alguns para vocês no início dessa aula. Lembra da mocinha que compra a cuequinha com o símbolo do Superman para o seu namorado, muito romântica a moça, e ela dá a cuequinha para o namorado chega em casa, vai usar, coloca a cuequinha está rasgada? Lembra do avião que cai em cima da casa? Então, neste caso, será que se estragar a sua casa nós podemos usar o Código de Defesa do Consumidor? Lembra quando você foi de penetra naquela festa de casamento, de aniversário, você nem sabia que festa que era, que seja, e você comeu aquele barquinho de maionese e aquilo tinha salmonela e fez mal para você? Lembra daquela propaganda na televisão, aquela propaganda mentirosa da televisão, aquilo que a gente chama no dia de propaganda enganosa, aquela propaganda mentirosa que você assistiu e falou: nossa, mas que cara de pau desse povo, como é que esse pessoal tem coragem de colocar isso na televisão? Como é que eles têm coragem de colocar isso na televisão para mim? Então, nesses casos, será que nós podemos falar de consumidor para essas situações? Podemos usar o Código de Defesa do Consumidor? Já te adianto que existe a possibilidade, porque existe no direito uma figura reconhecida pelo Código de Defesa do Consumidor, então vamos dizer assim, reconhecida pela lei e reconhecida pela doutrina, que é a figura do consumidor por equiparação. Não sei se você já ouviu falar disso, essa figura do consumidor por equiparação. Aquele que não foi lá, não adquiriu o produto, mas pode ser considerado consumidor, nós vamos equipará-lo à situação de consumidor. Não é consumidor, mas é como se fosse consumidor. Seria mais ou menos, é como se fosse, vamos tratá-lo como consumidor. Então, chamado consumidor por equiparação. Esse consumidor por equiparação, nós vamos encontrar um dos casos do artigo 2º, parágrafo único. Porque se você lembrar, o caput do artigo 2º é o que define quem é consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor. O parágrafo único diz o seguinte, do artigo 2º, equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, quer dizer, ainda que eu não saiba exatamente quem é, que haja intervindo nas relações de consumo. Então, estamos falando aqui de uma coletividade de pessoas, eu saiba ou não quem é, tá? Que consumiu, eventualmente consumiu lá o produto, mas não comprou o produto. Como assim, Hidalgo? Como assim consumiu, mas não comprou o produto? Vamos pensar em uma situação de água encanada contaminada. A água encanada está contaminada. A água encanada está contaminada. A água daquela cidade está contaminada. Quem foram os prejudicados? Num primeiro momento, você vai dizer, os usuários. É verdade, né? Quem usou a água foi prejudicado, pode ter sido prejudicado. Né? Não sei se foi, mas pode, porque está contaminado. Mas e aquele sujeito que passou pela cidade, né?
Vamos imaginar que a água de Brasília está contaminada, aquilo nós gravamos, né, nos estúdios da TV Justiça. Óbvio, quem mora aqui em Brasília foi afetado por isso. Mas e o professor que vem gravar o Saber e Direito e fica aqui um dia ou 2 ou 3 aqui em Brasília? Nem mora aqui. Pode ter sido afetado pela água contaminada de Brasília? Pode. E eu posso dizer que todos os consumidores foram afetados por isso? Não, talvez alguém pegue água do poço. Enfim. Mas eu que estou de passagem para Brasília, tomei um copinho d'água ali na padaria, tomei um copinho d'água aqui nos estúdios da TV Justiça. Posso ter sido afetado por isso? Posso. E eu não paguei uma conta d'água. Mas eu posso ter sido afetado por isso. Eu sou um consumidor por equiparação. Eu fui atingido por essa situação. Então, numa situação dessa, nós não sabemos quantas pessoas foram atingidas, né? Não sabemos nem quem realmente foi atingido, porque de repente eu tomei pouca água, isso não vai fazer diferença. Mas não importa, todos nós somos consumidores por equiparação, tá? Então, toda essa coletividade está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá? Veja o artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor. Para os fins deste capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Este capítulo fala de práticas comerciais proibidas para o consumidor. Aí o artigo 29 diz, é considerado consumidor por equiparação todos que estão expostos nessas práticas previstas. Por exemplo, uma prática prevista no Código de Defesa do Consumidor diz respeito à propaganda enganosa ou a propaganda abusiva também. O que é uma propaganda enganosa? Propaganda enganosa é aquela que diz que o produto é uma coisa que ele não é ou não diz nada, fica em silêncio. Isso é a propaganda enganosa. Então, diz que o produto é uma coisa que não é. Então, diz que aquele produto, que aquele remédio faz milagres, serve para tudo, e quando a gente sabe que não é. Aliás, um exemplo de propaganda enganosa, né? Que foi considerada propaganda enganosa, a empresa foi até punida, uma rede de fast food vendia um sanduíche com o nome de uma determinada carne, né? Imagina que é uma lanchonete e vende um sanduíche com o nome de X-picanha. O X-picanha é feito de quê, então? Ora, as bolas de picanha. Não, mas não era feita de picanha, era feito de carne. Era feito de carne. Ah, a empresa até disse, puxa, desculpa, a gente não sabia que vocês iriam se enganar. Mas o PROCON considerou como propaganda enganosa, pelo menos à época, foi a primeira consideração do PROCON. A empresa até deixou de fazer esse tipo de propaganda. Mas eu não comprei, nunca comi o X-picanha da rede de lanchonetes. Menino, mas fiquei com uma vontade de comer. Mas fui enganado? Fui. De certa forma, eu fui. Porque dizia que o produto era de uma coisa que não era. Ou não diz nada, né? O produto é feito tem lá um determinado informação sobre aquele produto que, se for revelada, talvez os consumidores não comprem, né? Eu sei que o produto é feito por mão de obra infantil. Mas eu sei dessa informação, mas não repasso, porque senão o povo não compra é feito por mão de obra infantil. Isso é uma propaganda enganosa também. Ou uma propaganda abusiva, né? Propaganda que explora, por exemplo, propaganda abusiva, aquela que explora a inocência da criança. Isso é uma propaganda abusiva, aquela que vai explorar a inocência da criança, aquela que vai explorar o medo, vai explorar a superstição. Enfim, são exemplos de quê? Exemplos de consumidores por equiparação. Uma situação de consumidor por equiparação. Uma outra situação de consumidor por equiparação está no artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que são consumidores por equiparação todas as vítimas do evento. Todas as vítimas do evento. E aí, então, vamos voltar a um dos exemplos que eu dei para vocês. Qual o exemplo que eu dei para vocês que a gente pode pensar em todas as vítimas do evento? Aquela do avião que cai na casa da pessoa. Você não comprou a passagem aérea. Você não participou disso. Mas o avião caiu na sua casa. Hidalgo, eu posso usar o Código de Defesa do Consumidor numa situação dessa em que o avião caiu na minha casa para receber uma indenização, para responsabilizar a empresa, a companhia aérea? Pode, porque você é considerado um consumidor por equiparação. Olha só que interessante. E
Aí voltamos na questão também. Quem ganha um presente? Dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, aniversário de namoro, aniversário de casamento, Natal. Ou, simplesmente para agradar alguém, você dá um presente ou você recebe um presente. E aí o presente vem com um defeito. E aí? Aplica-se ou não o Código de Defesa do Consumidor? Lógico que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Você é considerado um consumidor por equiparação. Olha que interessante, você é um consumidor por equiparação. Quando você ganha um presente, você também pode, tendo sido presenteado, utilizar o Código de Defesa do Consumidor. E da algo eu tenho uma dúvida. E quando eu não pago pelo serviço, por exemplo? Quanto que é um brinde? Imagina que é um brinde. E aí? Eu não paguei pelo brinde do shampoo. Sabe o que eu trouxe para vocês? Vamos fazer um quiz, a gente tem um quiz no final da aula, vamos fazer um adiantado aqui com algumas questões. Umas vão ser muito fáceis, você também não pode errar tudo, senão você desanima, né? Outras eu acho que vão ser mais difíceis para você acertar. Vamos ao nosso quizinho no meio da aula aqui. Quero saber o seguinte para você, se eu faço compras no supermercado, sou consumidor, eu vou lá e compro no supermercado, sou consumidor? Essa está na parte fácil, você é consumidor, você vai lá, compra, paga, você é consumidor. E quando você aluga um vestido, ou aluga um smoking, é consumidor? É consumidora sim, você alugou um vestido. E se você aluga a vaga de garagem do vizinho do seu condomínio? Você alugou a vaga de garagem do seu vizinho. Você é consumidor, você é consumidora? Claro que não. Não é consumidor? Não. Se você alugar a vaga de garagem do vizinho, não posso usar o Código de Defesa do Consumidor? Não, por quê? Eu vou te adiantar. Porque o seu vizinho que aluga a vaga dele, ele não usa a vaga de garagem dele, ele vai alugar para você. Ele não é fornecedor. Por que ele não é fornecedor? Vamos continuar na nossa aula que eu já vou te explicar, mas isso não é uma relação de consumo, tá? A empresa de informática que compra suplementos para vender, compra lá toner para impressora para vender, essa relação dela com o fornecedor de produtos que ela vai revender é protegida pelo direito do consumidor? Em regra, não, porque ela não é destinatária final do produto. E se a empresa, essa mesma empresa que vende suplementos de informática, adquire material de limpeza para limpar o chão, aí ela é consumidora? Aí sim, porque aí ela estará usando esses produtos como destinatária final. Tá? Uma outra situação, quando você pega um táxi, é consumidor? Você pega o Uber, é consumidor? O transporte por aplicativo, é consumidor, é consumidora? É consumidor, é consumidora também, tá? E quando você ganha uma amostra grátis de produto? É essa aí, agora eu quero ver, porque você não está comprando. Você adquiriu uma amostra grátis. Adquiriu, não, você ganhou, né? Você ganhou uma amostra grátis de shampoo. Você passou o shampoo, caiu todo o seu cabelo. É consumidor ou consumidora? Claro que é consumidor ou consumidora, viu? Mesmo que não tenha sido cobrado. Na verdade foi, né? Porque o preço disso vai ser embutido nos próximos produtos. Então, você é consumidor, você é consumidor. E quando você faz seguro de vida? Sim, seguro faz parte dos serviços. Vamos ver isso daqui um pouco. Quando você pega um ônibus? Também é consumidora. Não importa quem está prestando o serviço. Tá? E agora nós vamos sair do consumidor, já definimos o primeiro elemento, que é o mais complexo aí. Vamos para o fornecedor. Quem é fornecedor? Será que importa se é uma pessoa física ou se é uma pessoa jurídica? Será que importa para definir como fornecedor se ele é nacional ou se ele é estrangeiro? Será que importa se é uma pessoa privada ou uma pessoa pública, como a empresa brasileira de Correios e Telégrafos? Será que se eu comprar um carro num classificado e der problema no carro, eu posso usar o Código de Defesa do Consumidor? Vamos lá ver, então, quem é fornecedor. Vamos a quem é fornecedor. Diz o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira. Então, vamos lá, devagar. Pessoa física ou jurídica pode ser fornecedora. Pública ou privada pode ser fornecedora. Nacional ou estrangeira pode ser fornecedora. Bem como entes despersonalizados. E na aula todo mundo pergunta, o que é, professor? O que é entes despersonalizados? A massa falida, o espólio, né? Quando morre alguém,
os seus bens, a sociedade de fato, aquela que temos uma sociedade, mas não temos a empresa aberta, que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. Então, todos esses são fornecedores, tá? Então, não importa se é pessoa física ou jurídica, se é nacional ou se é estrangeiro, se é público ou privado, isso não importa. Todos eles são considerados como fornecedores. E aí, tem que lembrar que tem vários tipos de fornecedores, né? Tem o fabricante, que é fornecedor, tem o produtor, que é fornecedor, tem o importador, que é fornecedor, e dá algo e o comerciante. Em alguns casos é fornecedor, sim, em outros não, viu? Tá? Mas, num primeiro momento, ok, vamos considerar que sim, tá? Mas, para você ser considerado fornecedor, tem algo muito importante, mas muito importante. Você tem que fazer isso de maneira habitual. Sabe a habitualidade? Por exemplo, exemplos práticos do nosso cotidiano. Você vai comprar um carro. O Hidalgo resolveu vender o carro dele. Ele vai dar só de aplicativo, vai vender o carro dele, você quer comprar o carro do Hidalgo. Você compra o meu carro, deu problema. Carro que você comprou, saiu, pifou o motor, você virou a esquina, pifou o motor. Você pode usar o Código de Defesa do Consumidor, considerando que eu estava vendendo aquele carro porque eu não quero mais, eu não vivo disso, eu vendo um carro a cada 20 anos, a cada 10 anos. Não, não pode. Por quê? Porque me falta a habitualidade para que eu seja considerado fornecedor de carros. Então, você não pode usar o Código de Defesa do Consumidor contra mim. Diferente seria se você comprasse um carro de um lojista. Alguém que tem lá um comércio, ou não, nem tendo comércio, alguém que faz isso de maneira habitual. Talvez você conheça uma pessoa que compra e vende carro de maneira informal, mas faz isso com habitualidade? Código de Defesa do Consumidor nele. Ele é fornecedor, porque ele faz isso com habitualidade. Então, a questão da habitualidade é muito importante para nós definirmos quem é e quem não é consumidor. Tá? Tem que fazer com habitualidade, com profissionalidade. Esse é o que define o que é consumidor. Ah, outra coisa, profissional liberal é fornecedor? O médico, o dentista, o psicólogo, o eletricista, sim, sim, são considerados consumidores. Em relação aos advogados, deixa eu dizer para você que em relação aos advogados, há uma certa discussão doutrinária e jurisprudencial, tá? Às vezes os advogados são considerados como fornecedores, outras vezes não são, tá? Porque existe aí a Lei 8.906, de 94, que é o Estatuto da Advocacia, então, às vezes se diz que aplica o Estatuto da Advocacia, às vezes não, é um pouco conturbado para afirmar com certeza se é ou não é, tá? E ainda falando de fornecedor, existe o fornecedor real. Quem que é o fornecedor real? Aquele que fabrica, que produz, mas existe também o fornecedor aparente. Quem que é o fornecedor aparente? Aquele que só coloca a marca dele, sabe? Por exemplo, muitas marcas de roupa, muitas confecções, marcas de tênis fazem isso. Elas contratam uma fabricante, pedem para a fabricante colocar a etiqueta delas lá, e pronto, elas são as fabricantes, ela é o fornecedor aparente, porque você compra achando que aquela empresa produziu aquele tênis, você compra achando que aquela empresa produziu aquela roupa, mas na verdade não é ela que está produzindo. Tá? Esse é o fornecedor aparente. E existe o fornecedor presumido. Quem que é o fornecedor presumido? É aquele que não vende um produto que não traz a informação do fabricante. Ele vende um produto que não traz a informação do fabricante. O presumido é, por exemplo, aquele lojista que vende um produto que não tem o fabricante. O camelô lá na rua que vende aquele produto que não tem o seu fabricante. Ele, por estar vendendo um produto que não tem fabricante, ele é o responsável caso aquele produto cause algum prejuízo, porque ele é considerado um fornecedor presumido. Já que não tem o fabricante, vamos considerar que é você o fabricante, seu fornecedor presumido. E aí chegamos ao terceiro elemento possível, que é o produto. Esse é o terceiro elemento possível, o produto. Produto que pode ser uma coisa móvel, né, como uma mesa, imóvel, como uma casa, até mesmo um semovente, como um animal, afinal de contas você pode comprar um cachorrinho, um gatinho, pode ser um bem
um produto corpóreo, você pode estar vendendo, por exemplo, uma coisa que dá para pegar, o celular é um produto corpóreo, você pode estar vendendo algo incorpóreo, você pode estar vendendo um direito autoral, enfim, o produto. Que nós podemos dividir produto em duas grandes categorias. Os produtos duráveis, que são aqueles que não se consomem com o uso, eles não se consomem com o uso, eles não vão desaparecer, puf. Tá? Os produtos duráveis são, por exemplo, roupa, eletrodoméstico, automóvel, um celular. Esses são os produtos. A tela em que você está assistindo essa aula, seja do seu computador, do seu tablet, do seu celular, são produtos duráveis. E temos os produtos não duráveis. E o que são os produtos não duráveis? São aqueles que se consomem com o uso. São aqueles que vão desaparecer com o uso. Ó, pessoal, não tem a ver com o tempo de vida útil do produto, na verdade, tá? Porque, por exemplo, shampoo, cosméticos, são produtos não duráveis. Porque você vai usando o batom, vai usando, ele vai acabar? Vai. Você vai usando o shampoo, vai acabar? Vai. Prestou atenção no barulhinho da água? Vai acabar. Mas você pode demorar bastante tempo para usar, concorda? Você pode demorar 1 ano, 2 ou 3. Nem eu não gosto muito daquele batom, não gosto muito daquele Prime, não gosto muito daquele shampoo. Então eu vou demorar para usar. Mas não importa, você vai usando e aquele produto vai se extinguindo, aquele produto vai acabando. Então ele é um produto não durável. Porque veja, o pessoal fala muito, às vezes confunde com a vida útil. Mas, por exemplo, o descartável. O produto descartável. É durável ou não durável? Aquele potinho de Marmitex, que é descartável. É durável ou não durável? O copinho de plástico, lá do bebedouro, é durável ou não durável? O que você me diria? Acabou o seu tempo? É um produto durável. Porque você toma água, o copinho desaparece? Não, criatura, ele está lá. Você vai jogar, ele vai ficar na natureza, sei lá quantas décadas, quantos séculos ali até dissolver o copinho. Ele é durável. Você pode usar o mesmo copinho descartável sempre? Dá uma lavadinha, dá para usar. Até dá. Ele não se extingue com o uso. Aliás, eu sempre achei isso um absurdo, né? Se você pensar do ponto de vista ambiental, da sustentabilidade, que é uma nova tendência do mercado de consumo, você tem um produto descartável que é durável. Isso é um absurdo, né? Um descartável que vai durar Deus sabe quanto tempo por aí. E sabe que é muito importante essa questão, essa questão do durável e não durável. Porque, por exemplo, qual o prazo? Se eu compro um produto durável e ele tem um vício aparente, aquilo que a gente vai chamar de defeito aparente, tem um vício aparente, está com um problema, qual é o prazo que eu tenho para reclamar disso? Se é durável? 90 dias. Então, você comprou um celular, ele não está ligando? 90 dias você tem para reclamar. Comprei um celular, está com a tela quebrada. 90 dias para reclamar. Tá? Você tem 90 dias para reclamar, ou a partir do momento em que, às vezes, aparece o defeito. Né? Eu comprei o carro, aí, de repente, funde o motor, 90 dias você tem para reclamar porque é um produto durável. E se for um produto não durável? Se for um produto não durável, você tem 30 dias para reclamar no caso de um vício aparente. Porque tem também os chamados vícios ocultos que você vai descobrir lá na frente. Mas aí você descobriu 30 dias para reclamar desse produto. Então, você comprou um tênis. Você foi usar o tênis, primeiro dia que você usou, segundo dia, terceiro dia, rasgou tudo o tênis. Tênis é durável, você tem 90 dias para reclamar disso aí. Você comprou um shampoo. Sei lá por que esse shampoo tá ruim. Né? Coalhou o shampoo, por exemplo. Tá ruim o shampoo. É um produto não durável. Você tem 30 dias para reclamar disso, tá? É o que a gente chama de garantia legal. Então, a garantia que a lei dá para os produtos duráveis, a partir da identificação do problema, 90 dias. Nos não duráveis, a partir da identificação do problema, 30 dias. Ok? Então, estamos conceituando a questão dos produtos duráveis e não duráveis, que é um dos elementos do Código de Defesa do Consumidor para configurar uma relação de consumo. Mas já que eu falei de troca, já que eu estou aqui, já falei mesmo de troca, né? Estou aqui, já falei de troca. Se você compra um produto, aí vai uma informação aqui, você compra um produto, tudo bem, se está com defeito, né, tem aquilo que a gente chama de vício, porque no direito do consumidor vício é diferente de defeito, tá? Aí, Hidalgo, vício é diferente de defeito? Vício é diferente de defeito. Como assim, Hidalgo? Vício é diferente de defeito. Vício, pessoal,
é quando tem um problema de concepção, de fabricação. O produto tem um problema, é vício. Você comprou o celular e ele não liga. Você comprou o carro e o cinto de segurança está preso. Isso é vício. Defeito é quando esse vício vai te ocasionar um dano. Então, por exemplo, você comprou um micro-ondas. Você liga e ele não funciona, é vício. Você comprou um micro-ondas, você ligou, ele explodiu na sua cara. Deu defeito. Normalmente a gente usa a palavra defeito ao invés de vício, mas são coisas diferentes. Ó. Você compra um celular, ele não está carregando, é vício. Você compra o celular, ele está até carregando, mas pegou fogo no celular, pegou fogo na cama, estava em cima da cama, pegou fogo em tudo. Então o celular deu defeito. E aí sim, voltando a falar da troca, porque o problema deu um vício, né, o equipamento, lá, o objeto deu um vício, voltando a falar da troca, ele deu um vício, é viciado. Tudo bem, você pode trocar em 90 dias se for durável, 30 dias se não for durável. Mas se você não gostou do produto, que é uma coisa relativamente comum, eu recebo muitas consultas, tanto no escritório, como em sala de aula, quando eu vou lá dar aula de direito do consumidor na universidade, eu recebo muitas consultas sobre essa questão de eu comprei e não gostei, eu comprei e não serviu, eu comprei e dei de presente e a cor não era legal. E aí? Posso trocar ou não posso trocar? O que você me diria nessa? Considerando que eu comprei na loja, tá? Porque senão vai entrar aquela questão do direito de arrependimento. Se é pela internet, eu posso trocar. Mas eu fui lá e comprei na loja. Escolhi, cheguei em casa, ei, não gostei da roupa. Dei de presente, a pessoa fez aquela cara feia, falei, pode trocar. E aí? Pode trocar ou não? O que é que você diria? Pode trocar ou não? Olha, em regra, não é permitida a troca do produto porque o consumidor não gostou, tá? Porque não serviu, ou porque não gostou da cor. Normalmente não é por lei que essa troca é feita. Normalmente essa troca é feita por uma liberalidade do fornecedor. Então, você vai lá comprar, muito comum o comerciante fala assim, olha, se você quiser, se não servir, você dá. Se não servir, você leva. Se você não gostar, a pessoa pode vir trocar. Bom, falou, faz parte do contrato. Falou, tem que cumprir. Essa é a regra, tá? Falou, tem que cumprir. Falou, faz parte do contrato. Aí sim, você pode exigir a troca. Mas você só pode exigir a troca porque o fornecedor prometeu a você que ele iria trocar. Senão, não poderia ter efetuado essa troca. Tá? Repito, naquilo que eu comprei presencialmente. Para a internet é outra história, mas aquilo que eu comprei presencialmente, não posso querer que exigir que troque. Eu já vi isso, já vi barraco em loja. Não, você tem que trocar, não serviu. Vocês não deixam experimentar a roupa? Era isso, a loja não tinha provador, a pessoa comprou, chegou lá, não serviu. Sinto muito, a política da loja é não trocar e ela não é obrigada a trocar mesmo, viu? Lembre-se, a não ser que ela dissesse que deveria trocar. Então, cuidado, vai exigir direitos que às vezes você não tem. Essa questão da troca é uma questão muito comum, em que as pessoas exigem direitos que elas não possuem. Tá? Tudo bem? Tranquilo? O último elemento, antes do nosso quiz, serviços. Vamos falar de serviços. Artigo 3º, parágrafo 2º, no artigo 3º, parágrafo 2º, o Código de Defesa do Consumidor define o que é serviço. É qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, isso é importante, ó, inclusive bancário. O banco já entrou até com ação direta, a Associação dos Bancos já entrou até com ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, o ADIM, no Supremo Tribunal, querendo ser excluído. O Supremo já disse, querido, vocês prestam serviço, são regulados pelo Código de Defesa do Consumidor. Pode usar, então, o Código de Defesa do Consumidor contra o banco? Pode e deve, viu? Pode e deve. Então, natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. Seguro também é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista, porque as relações de caráter trabalhista são resolvidas na Justiça do Trabalho. Quando a gente fala de serviço, pessoal, tem que lembrar de uma coisa, tá? Existem serviços gratuitos e serviços aparentemente gratuitos. Serviço gratuito, não posso usar o Código de Defesa do Consumidor porque não tem remuneração. É algo importante, aquela remuneração. Então, um serviço gratuito, você não vai remunerar, você não remunera o serviço, ele não é nem um jeito, é fofo, a pessoa está fazendo aquilo de graça. O sujeito é um cabeleireiro, uma cabeleireira, e ele está participando de um mutirão para cortar o cabelo de pessoas em situação de rua. É um serviço totalmente gratuito, gente. Totalmente gratuito.
Não pode se usar o Código de Defesa do Consumidor contra esse cabeleireiro que está doando seu tempo no domingo lá para fazer um trabalho num mutirão da prefeitura para cortar o cabelo das pessoas em situação de rua. Não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Agora, tem aquele serviço que é aparentemente gratuito, né? Você foi no shopping, você foi no hipermercado. Ah, aqui está... Venha, visite o Shopping X, estacionamento gratuito no local. É aparentemente gratuito. Por quê? Tem manutenção e esse preço da manutenção vai ser cobrado onde? No seu produto. Aliás, eles atraíram você por esse estacionamento gratuito, por quê? Porque isso vem de uma promessa de segurança. Nós temos estacionamento próprio e gratuito. Na verdade, é um serviço aparentemente gratuito, né? Não é de verdade gratuito. Então, cuidado com essa questão do serviço gratuito e do serviço aparentemente gratuito. São coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. Tudo bem? Ok? E serviços públicos? Serviços públicos são abrangidos pelo Código de Defesa do Consumidor? Mas não tenha dúvida que sim, em um primeiro momento. Tá? Serviços públicos são abrangidos pelo Código de Defesa do Consumidor? São. Só temos que ver o seguinte, pessoal. Nós temos os serviços públicos chamados de uti universi. O que é o serviço público uti universi? Gaste o seu latim, né? Uti universi. É aquele serviço prestado a usuários indeterminados, usuários incertos. É aquele serviço que eu não sei mensurar, eu não sei medir quem está usando o serviço. Eles são remunerados por tributo. Então, um exemplo de serviço remunerado por tributo. Serviço de polícia, serviço do Corpo de Bombeiros. Esse eu não posso usar o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque não tem uma remuneração direta. Né? Eu não vou lá e pago a polícia, eu não vou lá e pago o bombeiro. Eu não vou lá e pago o médico do posto de saúde, eles são remunerados por tributo. Eu pago tributo, as pessoas pagam tributo e eles são remunerados. Nesse caso, não é cabível o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor é cabível no caso do serviço uti singuli, serviço individual, que é aquele que eu consigo medir individualmente, aquele que a pessoa paga uma taxa ou paga uma tarifa. Ela usa e paga. Por exemplo, transporte coletivo. Esse eu posso usar o Código de Defesa do Consumidor, porque você tem uma remuneração direta para o prestador. Eu vou lá e pago a tarifa. O pedágio, que é o serviço de conservação de rodovia, esse eu posso usar o Código de Defesa do Consumidor, porque existe a remuneração direta lá do pedágio. É assim também o de telefonia. Eu tenho a remuneração direta de telefonia. Ok? Bom, aprendemos quem são os consumidores, quem são os fornecedores, produto e serviço. Chegou a hora do quê? Do nosso quiz. Vamos às perguntas que você aí vai me ajudar a responder. Vamos lá, então? Consumidor é toda pessoa física, mas não jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final ou não. Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Toda pessoa física, mas não jurídica, que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final ou não. Levando em conta o Código de Defesa do Consumidor, já tem a resposta aí? Vamos ver a nossa resposta, então? A resposta é a alternativa C. Consumidor é, artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Aquela teoria finalista. Tranquilo, né? Vamos à segunda questão do nosso quiz dessa segunda aula. Vamos lá? Fornecedor pode ser toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira. Toda pessoa jurídica, mas não física, pública ou privada, nacional ou estrangeira. Toda pessoa física ou jurídica privada, mas não pública, nacional ou estrangeira. Toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional, mas não estrangeira. E aí, teste o seu conhecimento no nosso quiz, diga aí para você mesmo, né? Para você mesmo qual que é a resposta. Pronto? Pronta? Podemos revelar a alternativa correta? Vamos lá. Fornecedor pode ser? Alternativa A. Toda pessoa física ou jurídica, tanto faz. Pública ou privada, tanto faz. Nacional ou estrangeira, tanto faz. Esse é o fornecedor. E agora, nós vamos para a terceira e última pergunta do nosso quiz. Então, teste o seu conhecimento.
Um pouco maior essa, hein? Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, salvo as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista, mediante remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista, mediante remuneração ou não, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária e as decorrentes das relações de caráter trabalhista. D. Mediante remuneração ou não, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. E aí? Você já foi acompanhando, você já foi excluindo aquelas que você já sabia que não eram as alternativas verdadeiras? Porque agora nós vamos revelar a você que está aí assistindo a nossa segunda aula qual é a alternativa correta. Serviço de qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, inclusive essas, mas não salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Eu acredito que para você que acompanhou com atenção essa nossa segunda aula, não teve nenhuma dificuldade para identificar esses elementos. E na segunda aula, você que acompanhou sabe que nós falamos os elementos da relação de consumo, né? Quem é o consumidor, os consumidores por equiparação, quem são os fornecedores, vimos até que tem um fornecedor real, tem um fornecedor aparente, tem um fornecedor presumido, vimos até, também as questões dos produtos, produto durável, produto não durável, deu até uma palhinha na questão das trocas lá, quando eu posso trocar, quando eu não posso trocar, quando eu posso reclamar de defeito, quando eu não posso reclamar de defeito, e em relação também aos serviços. Então, nessa segunda aula não me resta mais nada, além de agradecer a sua atenção. Então, para você, o meu muito obrigado. Aguardo você na nossa próxima aula. Bons estudos! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.